Sandra, boa tarde. Vem chegando, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre como escolher o melhor equipamento de laser ou de LED, né? É uma dúvida muito frequente que sempre nos questionários, né, quando eu mando de sugestões de temas e tal, aparece bastante. Oi, Lorenza, tudo bem? Oi, Tamires. E aí sempre me perguntam muito sobre como escolher um equipamento, qual que é a melhor marca, qual que é o melhor modelo. Então eu preparei esse bate-papo aqui hoje para a gente poder conversar e eu tentar trazer alguns elementos, algumas informações que vocês precisam levar em conta no momento de escolher o aparelho, de escolher o equipamento. Antes da gente começar, eu queria já dizer assim que eu tenho zero conflito de interesse com todas as marcas, com as imagens que eu vou apresentar aqui. Eu não represento nenhuma marca, mas eu falo abertamente aquelas que eu utilizo, aquelas que eu escolhi, o porquê eu escolhi, né? Ou as vantagens e desvantagens que eu vejo em cada uma delas. Mas queria já deixar aqui muito claro que é sem, assim, conflito de interesse nenhum, tá bom? Eu preparei uma apresentação, né? Eu tava falando antes para quem já tinha entrado. Então a gente vai conversando e eu vou mostrando em alguns momentos eu vou virar a câmera para mostrar para vocês o que eu preciso, tá? Bom, para quem tá caindo aqui de paraquedas, meu nome é Vanessa, eu sou fonoaudióloga, sou consultora internacional de lactação e trabalho com capacitação em laser terapia nessas duas áreas, tanto para a área da fonoaudiologia como para a área de amamentação. Eu já estou aí nessa estrada há aproximadamente 8, 9 anos. Então, estudando, o laser foi tema do meu mestrado, é o tema do que eu pesquiso diariamente, é o tema do meu trabalho, é a minha ferramenta de trabalho nessas duas áreas. Então, vim dividir um pouquinho aqui com vocês a minha experiência. Não sei se vocês estão ouvindo trovão, gente, tá uma chuva aqui, mas acredito que não vai atrapalhar a nossa conversa, certo? Bom, as dúvidas mais comuns que me fazem quando vão comprar equipamentos, né? Quando querem escolher algum recurso. Primeiro, laser ou LED? Faz diferença? Qual que é melhor? Qual que é mais barato? Qual que me atende? Vale a pena comprar no exterior? É uma pergunta que também me fazem muito. Eu tenho um conhecido que vai viajar para fora, vale a pena eu pedir para trazer algum equipamento de lá? Qual seria a melhor marca? Qual é o melhor custo-benefício? Então a gente está falando de um recurso que nós temos assim uma variedade muito grande em termos de modelos, de marcas. É um mercado crescente, porque o laser está muito em alta em várias profissões, então tem muitas marcas surgindo. Então eu vou tentar responder essas perguntas trazendo elementos que sejam relevantes para você. Não só para quem vai comprar o equipamento pela primeira vez, mas talvez para alguém que já tenha um modelo, esteja pensando em investir em mais um, né? Se questiona se isso seria uma vantagem ou não, tá bom? Primeiro, eu queria começar diferenciando para vocês o laser do LED. O laser, ele vem de um acrônimo em inglês que quer dizer uma luz amplificada por emissão estimulada de radiação. Já o LED, a tradução dele quer dizer basicamente diodos emissores de luz. O que diferenciam essas duas luzes são algumas características básicas, além da forma como elas são produzidas. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora, mas elas têm formas diferentes de produzir luz, né? De gerar fótons. Só que basicamente, se a gente se perguntar, né? Deixa eu tentar virar aqui para vocês. Para quem chegou agora, gente, eu falei que essa aula ia ser pelo YouTube, então eu preparei uma apresentação. Não deu por lá, porque minha conta tá em manutenção para transmissão ao vivo. Então eu vou ficar virando a câmera um pouquinho aqui para mostrar para vocês alguns dos slides que eu preparei. Tô apavorada com esses trovões, gente. Então, olha só. Deixa eu só virar minha câmera aqui. Então, qual a diferença, né, entre o laser e os outros tipos de luz? A luz branca, gente, ela é a somatória
de todos os comprimentos de ondas que são visíveis aos nossos olhos. Então, Newton, ele já descobriu que quando a gente enxerga a luz branca, olha, ela na verdade é a somatória de todos aqueles comprimentos de onda que o olho humano é capaz de identificar. Se a gente passa uma luz branca por um prisma, o que a gente tem é isso daqui, olha, a decomposição dela em todos esses comprimentos de onda, certo? Então, a gente diz que a luz branca, ela é uma luz policromática, ou seja, ela é a junção de vários comprimentos de ondas que são visíveis aos nossos olhos. Já o laser e o LED, eles são luzes chamadas aí de monocromáticas. E eu gosto muito de comparar com esmaltes, né? Eu acho que foi uma associação que eu fiz quando eu estava estudando que deu certo, assim, eu acho ela bem didática. Por quê? O LED e o laser, eles são monocromáticos, ou seja, eles têm apenas uma cor. Só que quando essa luz ela é produzida, funciona mais ou menos como se fosse uma coleção de esmaltes. Então, quando a gente olha para esses esmaltes aqui, olha, todos eles são vermelhos. Só que eu tenho diferentes tons de vermelho, né? Eu tenho um tom mais escuro, um tom mais vivo, aqui um tom mais puxado para o bordô. Já quando eu olho para o laser, ou para esse esmalte, ele tem um tom único. Então, os equipamentos de LED... Os equipamentos de LED, eles são chamados aí de quase monocromáticos, ou são chamados de monocromáticos, mas eles abrangem uma faixa maior aí de variação dos comprimentos de onda. Então, é como se eles pegassem vários subtons de uma mesma cor, de um mesmo comprimento de onda, tá? Desculpa, de uma mesma tonalidade. O laser, não, o laser é como se ele fosse um comprimento de onda único, assim, ele é um comprimento de onda único. Então, enquanto o LED pega todos os subtons, o vermelho, ele tem uma única cor. Então, ele é um comprimento de onda mais puro, ele é uma luz mais pura ainda do que o LED. Então, ele é verdadeiramente monocromático. Já o LED, como eu falei pra vocês, pega essa faixa maior. Desculpa, gente, esses trovões aqui estão me tirando a concentração. Mas vamos lá. Outra diferença que a gente tem entre essas luzes diz respeito à coerência delas. O que é a coerência? Se a gente for pensar, se vocês pegarem, por exemplo, imaginarem aqui uma luz que está iluminando determinado cômodo, quando a gente acende uma lâmpada, essa luz ela se espalha para todo o ambiente. Por isso que uma única lâmpada é capaz de iluminar o ambiente como um todo. O laser, isso acontece porque nós temos fótons que são divergentes, ou seja, eles têm direções variadas que se espalham e se iluminam todo esse ambiente. O laser é como se eu pegasse todos esses fótons e colocasse na mesma direção. Então, é chamado de luz coerente. Então, o LED e a luz comum, eles são luzes não coerentes, ou seja, quando a gente irradia sobre o tecido, eles têm uma tendência maior da luz se espalhar e atingir uma área maior. Já o laser não, se vocês pensarem aí no laser pointer, né, que a gente conhece e tem mais familiaridade que a ponteira com laser, quando a gente observa, a gente vê um feixe único, assim, sendo formado. E aí a gente diz que isso é um feixe coerente. Eu tenho todos os fótons indo para a mesma direção e no mesmo sentido. Então, quando eu coloco esse feixe de laser sobre a minha pele, a tendência é que essa luz ela tenha uma coerência um pouco maior e, consequentemente, uma penetrabilidade maior também. Então, a gente já viu assim que laser e LED eles são formas de luzes diferentes, assim, formas diferentes de se produzir luz, de se gerar fótons, e eles têm como características aí semelhanças o fato deles serem monocromáticos, com pequenas variações, e como diferença a coerência nessa luz. O LED é uma luz não coerente, ou seja, ela se dispersa mais facilmente, enquanto que o laser é uma luz coerente, ou seja, ele tem ali uma direção única, todos os fótons indo na mesma direção. Uma forma legal da gente visualizar e entender isso é se a gente for pensar aqui, olha. Aqui é um feixe de laser, tá vendo? A gente consegue ver um feixe bem definido.
E aqui é uma lanterna, é uma luz comum ou é o mesmo que aconteceria se fosse uma luz de LED. Eu costumo dizer que se a gente pega uma ponteira laser e troca a luz que tem lá dentro por um LED ou por uma luz comum, ela se torna uma lanterna. Então, isso daqui diz que é uma luz colimada, ou seja, como eu tenho todos os fótons ali indo para a mesma direção, eles são bem paralelos, eu consigo focar bem esses fótons, enquanto que na luz branca e no LED eu tenho esses fótons mais divergentes. Então, levando em consideração, né? Laser, LED, qual é o melhor equipamento, qual que vai me beneficiar mais? Via de regra, os LEDs são equipamentos mais baratos do que o laser. É mais comum da gente encontrar porque o custo de produção deles é mais baixo, é uma tecnologia diferente. Então, os equipamentos de LED eles costumam ser mais baratos. Mas a primeira dica que eu dou para vocês é que, assim, escolham equipamentos que sejam registrados, tá? Que tenham certificação na Anvisa, que sejam de empresas que realmente tenham um credenciamento ou que tenham um know-how disso no mercado. Tem algumas pesquisas que nos mostram que, assim, boa parte dos dispositivos de laser e LED disponíveis no mercado, eles não apresentam assim, não produzem aquilo que eles dizem produzir, em termos de potência, de comprimento de onda. Então, tem alguns trabalhos que testaram diferentes marcas disponíveis no mercado e que não só brasileiro, tá, gente? São trabalhos até de fora, mas que eles concluem isso. O quanto as empresas deixam a desejar na hora de fornecer informações sobre esses equipamentos e o quanto que na hora que eles vão checar lá se a potência é aquela que foi dita, se o comprimento de onda é aquele que foi referido, isso fica aquém do esperado ou do que foi relatado pela empresa. Então, a primeira dica que eu dou para vocês querem escolher uma marca, querem saber se é uma marca boa? A Anvisa, se vocês entrarem no site da Anvisa e buscarem lá por equipamentos de fototerapia ou luz de baixa potência, vem uma planilha, né, eles abrem lá abas que vocês conseguem verificar pelo modelo do equipamento, se existe esse registro, a que ele se destina, né? Então, para qual tipo de tratamento vale a pena dar uma pesquisada. Então, essa é a primeira dica aí que eu dou para vocês. A segunda dica que eu dou é referente ao comprimento de onda. Então, assim, quem já tem a capacitação aí com laser, quem já estuda sobre o assunto, já entende que nós temos diferentes comprimentos de onda, que são diferentes cores de luz. E cada cor de luz tem afinidade com um tecido diferente do nosso corpo, né? Nós temos cromóforos, que são organelas aí que são capazes de absorver luz, que são muito específicas para cada comprimento de onda. Então, na pele, por exemplo, a gente tem cromóforos que absorvem a luz âmbar, que é a mais alaranjada, né? Que é muito usada aí quando a gente quer tratar mancha. A luz azul, a luz violeta, quando quer tratar questões relacionadas à pele, à acne. E a gente já sabe que vermelho e infravermelho são os comprimentos de onda que mais penetram no nosso tecido e eles são aí muito mais utilizados na área de fotobiomodulação quando a gente pensa em reabilitação, principalmente em cicatrização e também quando a gente quer atingir tecidos mais profundos. Então, hoje, se eu tiver que sugerir para as áreas que eu atuo, né, que eu acredito que é a maioria do público aí que está me assistindo, que são a área de amamentação e a área de fonoaudiologia, é essencial que o equipamento de vocês tenha, no mínimo, vermelho e infravermelho. Vanessa, 660 nanômetros, que é um vermelho, ou 680, vai mudar demais? Não, tá? Se você tá dentro da faixa do vermelho, isso já é bom, isso já é suficiente. Então, primeiro, comprimento de onda vermelho e infravermelho dentro da área de amamentação e de fonoaudiologia são aqueles que tem que ter. Alguns equipamentos, eles trazem um extra. Tem equipamentos, por exemplo, que trazem o LED azul associado, que é muito bom, principalmente para quem trabalha na área de feridas. Ele tem um potencial aí bactericida, antifúngico mais potente, mais interessante. Mas outros comprimentos de onda, eles acabam não atingindo
determinados tecidos mais profundos que são interessantes para gente que trabalha, por exemplo, com analgesia, querendo pegar tecido nervoso, para gente que trabalha com desempenho muscular, né, querendo pegar músculos mais profundos. Então, vermelho e infravermelho tem que ter. Como que você pode saber? Lá na ficha técnica do equipamento, comecei a pesquisar na internet, achei um equipamento que parece ter um valor acessível. Primeira coisa, vai lá e olha a marca dele. É uma marca confiável? Tem registro? Tem a certificação lá no Anvisa? Beleza. Vou para as especificações do equipamento. Qual comprimento de onda que ele emite? Normalmente, ele vai vir com o dado em nanômetros. 660, que é vermelho, 808, 830, que é o infravermelho. Se você tiver dúvida, busca lá, comprimento de onda 660. Gente, me conta isso, se vocês estão ouvindo os trovões está dando pra vocês ouvirem, porque às vezes eu faço umas caras assim de susto, mas é por causa do barulho. Então, vocês verifiquem lá, o fabricante disse que ele produz o comprimento de onda tal. Vai no Google e pesquisa qual é a cor desse comprimento de onda, tá? Já adiantando para vocês, vermelho fica na faixa ali de 600 até no máximo 700 nanômetros e infravermelho a partir de 800, 810, tá bom? Então, marca confiável, bom comprimento de onda. Terceiro passo que eu falo aí para vocês é a potência do equipamento. Esses equipamentos mais portáteis que a gente utiliza, eles têm uma potência de aproximadamente 100 miliwatts. A potência, gente, ela tem uma relação muito direta com o tempo de entrega da energia que a gente selecionou. Então, muitos fabricantes falam pra gente assim, olha que legal, esse daqui tem, sei lá, 300 miliwatts de potência, acelera o seu atendimento, você vai aplicar mais rápido. Vai. Só que nem sempre isso é uma vantagem, tá? Quem já me viu nos cursos vê que eu falo, por exemplo, uma coisa é eu entregar lá 1 joule de energia, né, que é uma dose bem baixinha, em 1 segundo e falar pro meu tecido, toma aí, pega que eu tô te dando. E outra coisa é eu entregar essa mesma quantidade de energia, mas às vezes em 10 segundos, falando pra ele, olha, tá vendo que eu tô te dando? Tá chegando uma energia aqui. Então, o tempo de aplicação, ele é um parâmetro relevante. Na grande maioria dos equipamentos, a gente não seleciona o tempo de aplicação. Ele é calculado de forma automática quando a gente tem já o dado de potência do equipamento. Então, a gente tem aí, por exemplo, equipamentos de laser de 100 miliwatts, que na minha opinião, de novo, para as áreas de fonoaudiologia, para as áreas de amamentação, que são as áreas que eu atuo mais, enfermagem também, né, tratamento de feridas, eu acho que é uma potência que atende muito bem. Ela não entrega nem muito devagar, nem muito rápido, e ela é suficiente para ter uma força, entre aspas, assim, suficiente para atingir, para ativar, para levar a luz em tecidos que a gente gostaria de trabalhar em locais que a gente quer, tá bom? Então, potência do equipamento, 100 miliwatts, para mim, ou perto disso, é o ideal. Nós temos equipamentos aí de 250 miliwatts disponíveis no mercado. A DMC mesmo tem um modelo deles, que é o Therapy Plus, que é uma ótima opção para quem quer ganhar velocidade. Mas para quem trabalha, por exemplo, com áreas muito grandes, quem é da fisioterapia, que irradia muito quadríceps ou regiões lombar, regiões muito grandes, se você tem um equipamento que te dá uma velocidade maior de aplicação, isso pode ser uma vantagem. Mas se a gente for pensar, fissuras mamárias, né, tecidos da musculatura orofacial, que são bem fininhos, o quanto que isso entregar essa energia de uma pancada só, será que isso realmente é uma vantagem? Não necessariamente, então às vezes uma entrega mais suave é vantajosa. Mas a gente tem uns equipamentos que a gente às vezes entra na internet aí, principalmente nesses sites chineses e tal, que eles têm 15 miliwatts de potência, 30 miliwatts, aí já é lento demais, não rende, sabe? A coisa não vai, você fica ali muito tempo para irradiar uma energia pequena, por exemplo.
Então, o ideal, assim, na minha opinião, é que sejam equipamentos próximos de 100 miliwatts de potência, se forem de laser. Se forem equipamentos de LED, eles às vezes precisam de uma potência um pouquinho maior para alcançar tecidos mais profundos. Por quê? Porque a gente viu que o laser, ele é uma luz mais coerente e o LED, ele é uma luz que se dispersa mais. Essa coerência, ela é fundamental para que a luz seja terapêutica? Não, tá? Então a gente já sabe que tanto o laser quanto o LED, eles são capazes de fazer fotobiomodulação. Só que já, assim, já existe uma tendência, agora a gente tem tido equipamentos de LED cada vez melhores, que minimizam um pouco isso, só que a gente já sabe que o laser, por ser um pouco mais coerente, ainda que ele se espalhe um pouco, né, quando ele entra no tecido, ele consegue alcançar tecidos um pouco mais profundos do que a luz de LED. Principalmente se forem LEDs assim, de qualidade não muito boa e que esquentam demais, e às vezes a gente tem que usar eles um pouco mais afastados da pele, por exemplo, tá? A Pepetu perguntou, não tem a ver quando vai ser o curso? Ah, sempre tem a ver. Vai ser, olha, a próxima turma de amamentação tá prevista para iniciar no finalzinho de março, tá? Na minha bio tem o link para lista de espera. Deixa seu nome lá que a gente vai avisar em primeira mão todos os interessados aí para fazer parte do nosso pré-lançamento com descontos exclusivos. Então é só deixar o nome lá, mas mês que vem, tá bom? Então, gente, potência seria um outro parâmetro importante de vocês avaliarem, tá? Nem 8 nem 80, assim, não precisa ser muito fraquinho, não pode ser muito fraquinho, mas também não precisa ser equipamentos aí muito, com potências muito altas ou de alta potência, porque para a realidade que a gente tem de trabalho não tem muito necessidade e até costumam ser equipamentos um pouco mais caros, tá bom? Então, qual a sua demanda? É a outra pergunta que eu faço para vocês escolherem o equipamento de vocês. Vocês vão trabalhar, por exemplo, com a área de amamentação, onde nós temos sempre áreas muito pequenas para irradiar, ou é aqui no mamilo, ou é aqui num trajeto da cadeia linfática da mama, ou no máximo pegando ali uma cesariana, né, toda a extensão de uma incisão cirúrgica, onde a gente vai ter então áreas pequenas para tratar. Ou não, a minha demanda, eu trabalho com áreas assim, que eu pego muito a parte muscular, então eu preciso irradiar toda a região cervical para aliviar uma tensão, por exemplo. Ou eu quero trabalhar com dor durante o trabalho de parto, com a recuperação, dor lombar, onde eu preciso irradiar toda uma região maior. Isso pode dizer muito sobre as características do equipamento que vocês vão escolher. Começando desde a ponteira, olha, tá vendo? Aqui a gente tem uma ponteira bem fininha, uma saída bem fininha. Aqui a gente tem uma saída maior, até levando em consideração também o número de saídas que o equipamento tem. Então, eu separei aqui primeiro pra gente conversar sobre alguns modelos de laser aí disponíveis no mercado. Eu não vou saber todos os valores, tá, gente? Eu repito para quem chegou depois, eu tô falando sobre equipamentos, dando dica de como vocês escolherem o melhor equipamento para prática, quem quer adquirir o primeiro, quem quer se planejar financeiramente, ou também quem quer já adquirir mais de um. Eu não tenho conflito de interesse nenhum com nenhuma empresa, tá? Tenho bons parceiros de várias marcas que eu recomendo para os alunos pelo atendimento, porque eu conheço pós-venda, mas não tenho conflito de interesse com essas marcas, tá bom? Tudo que eu vou passar para vocês aqui de informação, vocês conseguem pesquisar também no Google, são informações que eu pesquisei ali, que eu sei por alto e que eu me lembro de ter pesquisado no Google e não tem nada... assim, né, nenhum valor, não falo em nome de nenhuma dessas empresas, então só para reforçar isso. Então, olha só, a gente tem equipamentos de laser que tem uma ponteira única. Esse daqui é um modelo da MM Optics, que é o Laser Duo. A gente tem esse daqui, olha, também, uma ponteira única.
né? Esse daqui é o Therapy da DMC, então a DMC ele tem uma linha de equipamentos que tem o mesmo design, então é importante vocês se atentarem na hora de comprar ao modelo deles. O que eu sugiro, que eu recomendo é o Therapy ST, que ele aplica vermelho, aplica infravermelho, aplica os dois juntos. Eu acho ele fácil de manusear, mas ele tem também, por exemplo, o Therapy Plus, que ele é mais potente, é o que eu falei que pode ser muito bom para fisioterapia, mas que para amamentação, por exemplo, não seria muita vantagem. Ele tem o Therapy, acho que é ACP, se não me engano, que é o de acupuntura. Ele mudou um pouquinho o layout, né? Acabei pegando uma imagem antigo. O equipamento aqui ele é igualzinho, ele só mudou a base aqui, que agora ela é mais redondinha. Então ele tem a linha Therapy com o mesmo design, mas ele vai mudando os modelos aqui, então eu sugiro que vocês se atentem a isso quando forem pesquisar. Aqui o Laser Pulse da Ibramed, ele tem uma característica que vocês também têm que se atentar, que às vezes quando procura na internet, por exemplo, o Laser Duo, ele é na faixa de entre 3.500 e 4.000, mais ou menos. Aqui, olha, a Carol perguntou, sou enfermeira, qual é o laser indicado para amamentação e pegaria também algumas lesões por pressão? Então, Carol, vou começar a sugerir agora, chegou na hora certa. O Therapy ST não aplica o azul, tá? Então, ele é para quem gosta de trabalhar com feridas, ele seria uma desvantagem. Mas ele tem o vermelho e o infravermelho. O Laser Pulse, quando a gente procura o preço dele na internet, ele aparece, acho que é 1.700, mais ou menos 2.000. Só que vocês têm que se atentar que ele vem com uma caneta. Ou às vezes, né, precisa comprar a caneta de forma isolada. Então, ele vem a base lá, ai, gente, esqueci o nome disso aqui. Mas, enfim, ele vem a caixinha, que me fugiu o nome. E aqui, olha, vocês podem ver, tá vendo? 830, que é o número, provavelmente aqui, o comprimento de onda infravermelho. Mas você tem como acoplar o vermelho. Qual que é a desvantagem desses aparelhos aqui? Eles precisam ficar ligados na tomada, eles são difíceis para quando a gente quer trabalhar com atendimento domiciliar, que a gente precisa ficar carregando no carro. Então, não é. Mas, em compensação, você pode comprar diferentes comprimentos de onda aqui e utilizar dentro com a mesma base, tá? Aqui, olha, um outro equipamento também pontual que tem só que ele não é a bateria, ele é com fio, né? Então, precisa que tenha uma tomada perto. A meu ver, de novo, para quem trabalha muito com atendimento domiciliar, não sabe se perto da poltrona de amamentação vai ter tomada, não vai, acaba sendo uma desvantagem. Eu acabo optando por esses modelos aqui, olha, porque eles são a bateria. Tanto o Therapy ST quanto o Laser Duo, eu acho eles muito bons porque eles são a bateria deles dura bastante tempo, são fáceis de carregar na bolsa, né? Vem com uma maleta de transporte legal, são bem práticos. A gente tem também, olha, os clusters de laser. O que são esses clusters? Eles são vários lasers pontuais no mesmo equipamento. Vanessa, ele é melhor do que o laser pontual? Depende. Eu que sou fonoaudióloga, por exemplo, essa ponteira aqui mais fininha, para mim, ela é muito importante para eu trabalhar intraoral, por exemplo. Para eu irradiar língua, para eu irradiar palato, essa ponteira um pouco mais prolongada, ela facilita muito minha vida. Essa ponteira aqui mais curtinha, por exemplo, ela já dificultaria um pouco mais. Um minutinho, gente. Toma aqui. Ela já dificultaria um pouco mais. Então, para minha prática clínica, esse design aqui de equipamentos favorece mais. Se eu precisar aplicar intraoral, eu consigo fazer com esse daqui? Não consigo. Paciente em reabilitação de olfato e paladar, que a gente faz aplicação intranasal. Consigo com esse equipamento aqui? Não consigo. Fissura mamilar, eu tenho uma fissura, né, que é ali, um mamilo pequenininho. Eu vou jogar 8 saídas de laser ali naquele mesmo ponto? Para mim não é viável. Para minha realidade, então vejam bem, primeira coisa que eu tenho que pensar, para minha realidade, para o público que eu atendo, esse design, por exemplo, da pontinha mais comprida fica melhor.
Mas e se eu trabalhasse só com amamentação? Esse daqui também poderia me atender muito bem? Sim, ele inclusive atende muito bem a várias pessoas da fonoaudiologia que também trabalham com ele, tá? Então, assim, não, mas eu trabalho com fisioterapia, eu trabalho com áreas muito grandes, quero investir lá no laser para lombar, para região cervical. Pensem bem, isso daqui, olha, é como se eu tivesse 8 ponteiras de laser ao mesmo tempo. Se eu ia aplicar aqui um joule que fosse em cada ponto desses, que eu demoraria aí 80 segundos, aqui com 10 segundos eu aplico de uma vez só. Tá? Então, essa é a vantagem dos equipamentos de cluster. A gente tem ainda nessa linha agora de equipamentos wearables, né, vestíveis aí, o ELIB, que é um lançamento da DMC, que é para fazer o ELIB, que é a laser terapia sistêmica, e ele conecta, a gente veste ele como se fosse uma pulseira, e ele fica direcionado aqui para a região do punho mesmo, né, no pulso ali onde a gente quer pegar a artéria radial. Também é um equipamento muito bom, mas é a minha primeira escolha? Jamais, porque ele faz uma técnica, né, que pode ser muito boa, pode ser muito útil, mas ele não me permite fazer coisas que esse daqui me permitiria, ou que esse daqui, por exemplo. Então, quando vocês estão, né, recapitulando aí, pensando em adquirir o equipamento, primeira coisa, certifiquem que ele tenha uma marca registrada, que ele passou por um mínimo controle ali de qualidade, se eles atendem aos comprimentos de ondas bons para aquilo que você pretende trabalhar, se a potência dele é adequada o suficiente para te trazer resultados bons, lembrando que nem sempre uma potência mais alta, uma entrega mais rápida da energia é a melhor opção. E pensa, qual é a sua demanda? Tá? Com o que você trabalha? Qual é o público que você atende? Você precisa de agilidade? Trabalha com áreas extensas e que você tem que ganhar tempo? Se você tivesse, né, vários equipamentos aí ao mesmo tempo, te ajudaria? Então, os clusters são uma boa opção para você. Ah, não, eu trabalho só com a área externa do corpo, não preciso fazer nada intraoral, não preciso nada que a ponteira seja mais longa. Então, a gente tem outros equipamentos aqui, ó, que podem te atender muito bem. Tá? Valores, gente, custo-benefício, como eu falei, é só colocar aí na internet. Mas, de modo geral, esse daqui tava na faixa, eu acho, entre 3.500 e 4. O Terapia C, ele tá na faixa, eu acho que de 4.800. O ELIB, eu acho que ele é na faixa de 3.500. O Laser Pulse, como eu falei pra vocês, né? Ele vem 1.700, eu acho, 2.000 que aparece na internet, mas se a gente depois tem que comprar, né, os comprimentos de onda separados ali. Os clusters são um pouco mais caros, se não me engano, esse daqui ele tá quase 9.000, não tenho certeza, tá? Mas em compensação, olha, são 8 equipamentos de laser juntos, tá bom? E além do laser, a gente tem alguns modelos de LED também. E o LED, ele tem uma variedade ali de cores, né, de equipamentos, às vezes um pouco maior. Então, a gente tem, às vezes, o mesmo equipamento que emite diferentes comprimentos de onda. Tem alguns equipamentos de LED que eles vêm com as lâmpadas, né, diferente, tipo um kit de lâmpadas de comprimentos de ondas aí diferentes que vocês podem trocar. Mas, de novo, gente, principalmente o LED, a gente tem uma oferta muito grande aí na internet, porque ele tá muito associado à questão da estética, a tratamentos de pele. Então, eu fui buscar um pouquinho sobre isso né, para montar essa aula, e eu fiquei assim, meu Deus, tem LED vendido assim no Mercado Livre, na AliExpress, em vários lugares onde a gente encontra. Então, se atentem a potência deles, as características, porque a gente não tá, eu imagino vocês, adquirindo um equipamento para o uso, assim, doméstico somente, né? A gente quer um equipamento que tenha um potencial para ser usado na reabilitação também, não só no tratamento estético. Então, vale a pena vocês se atentarem a essas características que a gente colocou, tá bom? A Carol perguntou, o LED é usado em amamentação? Pode ser, Carol. A gente tem várias pesquisas com LED aí que podem trazer respostas boas na cicatrização também. Qual é a grande questão? Tem que ser um LED com uma qualidade bem boa, senão a gente demora muito tempo para aplicar. E ter
clareza de que ele vai agir melhor em tecidos mais superficiais, que a penetrabilidade dele é um pouco menor. Então, como na amamentação a gente trabalha muito com as fissuras mamárias, né, que são lesões mais superficiais, eles podem sim trazer um resultado bom pra gente. Mesmo as terminações nervosas, se a gente pensar na analgesia, elas não são tão profundas assim a ponto de que essa luz não consiga alcançar. Então, podem ser uma boa opção. Mais importante do que olhar se é laser ou se é LED, é olhar esses outros parâmetros. Tem o comprimento de onda que a gente precisa? Ele emite vermelho e infravermelho? Ou você vai ter que escolher um ou outro, comprar 2 equipamentos para ter os 2 comprimentos de onda? Às vezes isso não é uma vantagem, tá? Mas eles podem ser utilizados sim, beleza? Principalmente se for pensando na cicatrização. A gente tem, olha, já algumas câmeras de LED que estão sendo testadas aí em atletas para melhora do desempenho muscular, para melhora da recuperação muscular, que é quase como se fossem aquelas de bronzeamento artificial, né? Então, a pessoa vem, deita aqui antes de uma atividade muscular ou após para irradiar, com o objetivo de irradiar o corpo todo. Aqui outros modelos de LED, olha, tá vendo? A gente tem um chamado chuveiros de LED, que eles têm várias saídazinhas assim que irradiam toda uma região, mas olha só como eles ficam mais distantes da pele, né? Dependendo do caso, a gente não consegue aproximar tanto, então a gente perde em profundidade também, que já é uma luz que se espalha mais, e se a gente ainda não faz aplicação com contato, a gente pode perder profundidade. Esse daqui, olha, é o Therapy da BIOS, ele é um LED, ele parece um equipamento de laser portátil, mas ele é um LED. E aí, se vocês forem olhar essas características, só um minutinho, gente. Ele tem, se não me engano, 300 miliwatts de potência. Então, é um equipamento um pouco mais potente, porém é um equipamento de LED. Então, isso pode ser uma vantagem, principalmente se a gente pensar na penetrabilidade, né, nas aplicabilidades aí que nós vamos dar para esse equipamento. E ele, eu não me lembro o valor, mas também vocês encontram fácil aí na internet, tá? A gente tem capacetes aí, olha, deixa eu só ver aqui mais perguntas. A Carol perguntou, você sabe se o Therapy AC é infravermelho e LED? Não, Carol, o LED, ele pode ser vermelho, deixa eu virar aqui. O LED, ele é o tipo de luz. Pode ser o LED vermelho, LED infravermelho, laser vermelho e laser infravermelho. Então, entre laser e LED, a gente está falando de como a luz é produzida, né? Tipos de luzes diferentes. E essa luz aqui, laser, ela pode vir nesses 2 comprimentos de onda e o LED também, dependendo do equipamento que a gente escolher. O Therapy AC, ele é um equipamento só de laser. E ele emite vermelho, infravermelho e ele ainda permite que você use os 2 comprimentos de onda juntos. Ah, Vanessa, isso é vantajoso? Dependendo da situação, sim, tá? Porque a gente ganha tempo de aplicação e, basicamente, qual que é a diferença? O vermelho, a gente trata tecidos que são mais superficiais. O infravermelho, a gente trata tecidos mais profundos. Então, se a gente pensar numa cesariana, por exemplo, que a gente quer tanto a cicatrização, principalmente para quem é da área de enfermagem, tá, gente? Eu falo muito a gente, mas pensando no todo. Então, numa cesariana, onde a gente quer tanto a cicatrização de um tecido superficial, como a cicatrização de um tecido mais profundo, aplicar os 2 comprimentos de onda juntos ao mesmo tempo, para mim é ótimo, porque eu tô tratando dessas 2 camadas ali de uma vez só. Ah, Vanessa, mas é um equipamento mais caro. Eu tenho um outro que tem vermelho e infra, mas não aplico os 2 juntos. Tudo bem, você faz um e depois o outro. O que isso vai mudar? Você vai ter mais tempo ali dedicado a esse atendimento, por exemplo, tá? Me contem aí se ficou claro, viu, Carol? Então, o Therapy AC, ele é vermelho, infra e os 2 juntos, mas ele é um equipamento de laser, tá? Não é de LED. Então, olha só, continuando o que a gente estava conversando, eu ia mostrar para vocês agora uns equipamentos de LED, né, de capacetes, que estão sendo muito utilizados para fotobiomodulação capilar. Então, são equipamentos que têm várias saídas de LED, olha, então é como se fossem várias ponteirazinhas de LED em toda a extensão do capacete.
E aí a gente consegue irradiar, então, uma área muito maior, tá bom? Atenção, pessoal, esses equipamentos, se vocês buscarem registro, como eu falei, de Anvisa, dessas coisas, são equipamentos criados para cabelo, crescimento capilar. Cuidado com equipamentos semelhantes que mudam o comprimento de onda ou outro, alteram um pouquinho a potência e prometem, por exemplo, fotobiomodulação transcraniana. A gente está num caminho muito bom para isso, mas ainda precisamos percorrer uma estradazinha aí antes de incorporar isso, né, de forma tão significativa aos nossos atendimentos. Então, eu sempre faço muitas ressalvas a esses equipamentos, a essas aplicabilidades. Aqui a gente tem as mantas de LED. Pessoal, quem está entrando agora, boa tarde. Nós estávamos aqui falando sobre o tema da nossa live, é sobre equipamentos de laser, né? Como escolher. Deixa eu voltar aqui que eu tô falando com vocês sem vocês me verem. Estamos falando aqui sobre como escolher o melhor equipamento. Tava conversando com o pessoal e aí caiu a conexão, tô tendo que voltar agora, né? O pessoal tá chegando aí aos pouquinhos, mas a gente tá conversando sobre como escolher o melhor equipamento de laser ou de LED, né? De acordo com a sua área de trabalho, de acordo com as suas demandas aí pessoais e profissionais. Tá bom? Então, esse tá sendo o nosso tema aí desse bate-papo. Infelizmente, o vídeo vai ficar cortado, mas quem não assistiu a primeira parte, assim que eu finalizar aqui, eu vou editar e deixo ele no feed completinho, tá bom? Então, além, né, desses pontuais, desses capacetes, das câmeras de LED que eu mostrei para vocês, a gente tem as mantas de LED, que também, né, são como se fossem, como se fosse um cluster de laser, só que é de LED. Então, a gente tem várias saídazinhas aqui, olha, cada uma com a sua, cada saída dessa tem, né, a potência referida pelo equipamento. Então, a gente consegue, a vantagem desses equipamentos é que a gente consegue irradiar uma área grande em menos tempo. Via de regra, os equipamentos de LED, eles já exigem um tempo maior de aplicação, então, enquanto com laser a gente aplica alguns segundos, o LED, principalmente essas mantas que tem potência mais baixa, a gente deixa irradiando aí, às vezes, 10 minutos, mais ou menos, mas se a gente for pensar no número de saídas ali, né, na área que a gente consegue irradiar nesse tempo, acaba sendo uma vantagem. Mas, de novo, eu trabalho com a musculatura intraoral. Isso daqui é uma vantagem? Ter só esse modelo de equipamento? Não é. Eu trabalho com fissura mamária. Ter só esse modelo de equipamento aqui é uma vantagem? Não, não é. Mas eu já tenho equipamento pontual e agora eu quero começar a trabalhar com áreas maiores. É uma vantagem eu ter isso daqui? Sem dúvida, tá? É um investimento a mais. A gente tem os que eu comentei com vocês, olha, focados aí na estética, né? E aí tem o LED azul, aí tem a possibilidade de vocês trocarem o comprimento de onda. Como eu falei, tem equipamentos que já vendem vários comprimentos de onda juntos e você vai trocando, escolhendo ali o que você quer. Porém, a gente sabe que tem uma questão assim de investigar se os parâmetros ali prometidos, eles atendem às demandas e às necessidades terapêuticas, tá? Então, gente, o que eu queria com essa live, né, qual escolher, então? O que eu queria muito trazer para vocês é que, assim, o mercado de laser está aquecido, nós temos, sim, marcas que são líderes de mercado, que já estão aí há bastante tempo, que tem equipamentos de laser cirúrgico, equipamentos de laser de terapêuticos, LEDs. Então, são marcas que a gente vê que já estão muito bem consolidadas e muito bem respeitadas nesse mercado, né? As que eu mais trabalho, como eu falei para vocês, sem conflito de interesse, é a DMC, a MMO, são marcas, como eu falei, que já estão aí fornecendo equipamentos mais portáteis, a bateria, que para minha realidade de trabalho, né, que sai de um lugar, vai para o outro, faz atendimento domiciliar, é o que melhor se aplica. Então, as dicas que eu deixei foram: escolha uma marca que seja de confiança, que seja registrada, porque a gente tem muitos equipamentos aí que falham nos testes, né, que prometem determinada potência, determinado comprimento de onda e entregam coisas diferentes.
Foque naqueles comprimentos de onda, naqueles equipamentos que tenham o comprimento de onda que você vai usar no seu trabalho. Na fonoaudiologia e na amamentação, eu vejo o vermelho e o infravermelho como imprescindíveis, assim, se vocês me perguntarem qual que eu tenho que ter, tem que ter esses dois. O que poderia ser um plus, assim, um extra, né? Um recurso a mais, um LED azul, por exemplo, seria muito interessante. Pensando na amamentação e algumas mantas de LED ou alguns clusters aí pensando no laser e na fonoaudiologia. Terceira coisa, avaliem equipamentos com uma boa potência. Não adianta ser muito forte e te entregar uma pancada ali de energia de uma vez só, sem o seu organismo ter tempo de absorver essa informação. E também não adianta ser aqueles equipamentos que parecem luzinha de árvore de Natal, né? Ou que você vai fazer fototerapia sentado na frente da televisão de LED. Então não é essa a ideia. A minha sugestão, de novo, dentro dessas áreas que eu trabalho, que eu atuo, é que sejam equipamentos na faixa de 100 mW de potência, né? Ou próximos disso. Quarta coisa, escolham modelos de equipamento que se atendam à sua prática clínica, à sua demanda profissional, né? Você trabalha com áreas muito grandes, tempo é uma coisa importante para você, então observe equipamentos de clusters e as mantas de LED podem ser muito úteis e muito indicadas para sua situação. Trabalha com áreas menores, aplicação intraoral, fissura mamária, áreas pequenas, assim, crianças, músculos mais finos. Então, talvez a melhor opção para você começar seja um equipamento com uma saída única, com uma ponteira mais fina. Se ela vai ser mais longa ou não, depende da sua realidade, depende da sua demanda. E a outra coisa, assim, vá naquele equipamento que te permita começar, né? Às vezes óbvio, se programar é muito importante, mas às vezes a gente mira num equipamento que é topíssimo e a gente não tem condição de fazer aquele investimento ainda e vai adiando um recurso que pode ser ele mesmo a te ajudar a fazer um investimento futuro. Então, às vezes você começa com uma marca que não é a líder de mercado, mas que vai te dar uma ferramenta de trabalho a mais, que vai te ajudar a conquistar um público a mais. A partir do momento que você entende a sua demanda, entende como o recurso funciona, sente necessidade, nada te impede de vender o seu equipamento e adquirir um melhor, um mais potente. Então, pensem no laser, pensem nesses recursos como um investimento para a prática clínica de vocês, né? Um investimento, e eu tenho um amigo que fala muito hoje, assim, quanto que cada vez mais nessas áreas de laser, de fono, de amamentação, o laser ele tem deixado de ser um diferencial e ele tem sido aí quase que essencial, porque o mercado tem nos demandado isso, as pesquisas têm começado a mostrar que de fato eles otimizam processos terapêuticos, então deixa de ser um diferencial assim, né? Eu sou muito boa e não tenho laser, para ser um item quase que essencial na nossa prática clínica mesmo, tá? Então, fiquem a dica aí, olha, saúde e inovação, acabou de entrar, é o representante da MMO, falei para vocês que eu tenho parceiros muito bons, que eu não tenho conflito de interesse com as marcas, mas que eu tenho parceiros muito bons. Então, quem precisar de ajuda, quem quiser, né, tirar dúvidas, eu vou deixar a live salva aqui, vocês podem colocar os comentários no final. Me desculpem aí essas falhas técnicas, né, da gente ter que sair, ter que entrar de novo, mas vai ficar o vídeo completo aqui para vocês, tá bom? Super obrigada pela participação, pela companhia, e a gente se vê na próxima live aqui no próximo tema, tá bom? Beijos, tchau, tchau!